Boa noite. Nosso assunto nesses 3 últimos vídeos já são os finais. Como eu já avisei vocês, eu suprimi a apostila 9, né? Por falta de tempo, não por bondade, mas o fato é que não tínhamos mais tempo para administrar a apostila 9. Então, por isso eu estou suprimindo a apostila 9 e falando da apostila 10. A apostila 10, na primeira parte dela, fala sobre responsabilidade internacional. Ora, se o Estado e as organizações internacionais são entes do direito internacional público, é claro que esses entes do direito internacional público estão sujeitos a violações. Todas as vezes que ocorrem essas violações, esse Estado é obrigado a pagar por essa violação. Eu vou citar aqui o caso da morte do Conde Folch Bernadotte. O Conde Folch Bernadotte morreu num atentado no recém-criado Estado de Israel, à época. E ele era o representante da Suécia nas Nações Unidas e estava em Israel a serviço das Nações Unidas quando ele sofreu um atentado e veio a falecer nesse atentado. Imediatamente, a ONU, que já previa essa situação posterior, consultou então a Corte Internacional de Justiça acerca da responsabilidade. E a ONU fez a seguinte pergunta para a Corte Internacional de Justiça: o Estado de Israel era obrigado a indenizar o Estado da Suécia? O Estado de Israel era obrigado a indenizar a ONU? O Estado de Israel era obrigado a indenizar a família do conde? E a resposta foi positiva para os 3 casos, apenas separando e especificando. Com relação à Suécia, a indenização seria apenas de cunho moral. Com relação à ONU, a indenização seria de cunho material e moral. Com relação à família do conde, a indenização seria de cunho material e moral. Lembrando que um brasileiro morreu em situação parecida no Iraque, quando o Sérgio Vieira de Mello, um diplomata de carreira, morreu num atentado no Iraque. Esse Sérgio Vieira de Mello, inclusive, tem parentes e tem ligações com a cidade de Barreiras. Outra questão importante de lembrar é a extensão desse dano moral e desse dano material. No direito doméstico, o dano moral ele é reparado com a compensação financeira. Uma pessoa, quando ela agride moralmente outra, ela corre o risco de ter que responder pelo ilícito, sendo obrigada a indenizar essa pessoa por danos morais, né, em valores pecuniários. No direito internacional, não existe essa regra de indenização por dinheiro. A indenização por danos morais no âmbito do direito internacional privado, a público, é tão somente um pedido de desculpa e a punição dos responsáveis, o que, então, acaba eliminando os pedidos de compensação financeira nos casos de danos morais. No caso de dano material, essa situação se inverte, porque o Estado pode pagar pelo dano material ou restituir o status quo da coisa. Eu explico. Israel, um desses conflitos com o Líbano, você provavelmente já viu o mapa, eu já falei sobre isso. Se você foi um pouco curioso, você foi lá no mapa de Israel e viu que na pontinha lá perto da Turquia está o Líbano. E Israel tem fronteira com o Líbano. Desde 67, Israel tomou as colinas de Golã e ficou numa posição privilegiada para se defender contra os ataques do Líbano. Numa dessas guerras, Israel destruiu uma ponte que dava acesso ao exército libanês. Então, eles destruíram a ponte. Com o término da guerra, com o término do conflito, ou com o cessar do conflito, o Líbano ajuizou uma ação na Corte Internacional de Justiça, cobrando de Israel a colocação da ponte no lugar ou a indenização financeira do montante. Isso, e Israel alegou que havia destruído a ponte
por questão de defesa. E o Líbano provou que naquele momento não havia nenhum aparato militar fazendo qualquer tipo de manobra que pudesse crer que eles estariam adentrando dentro do Estado de Israel por aquela ponte. E a ONU então condenou o Estado de Israel a reconstruir a ponte. E o Estado de Israel cumpriu o combinado, foi lá e reconstruiu a ponte. Ou seja, a restituição do bem ao status quo. O Estado de Israel também poderia ter indenizado o Estado do Líbano com dinheiro, com o montante, né, suficiente para a construção ou a reconstrução de outra ponte no lugar. Outra questão também importante é que todas as vezes que um estrangeiro se vê numa situação de ilícito, numa situação de injustiça dentro do Estado, o Estado costuma agir com mais rapidez para provar para o outro Estado que realmente o culpado foi condenado, o culpado foi sancionado. Uma britânica, acompanhando o seu namorado brasileiro, voltou para o Brasil, né, de certa feita. E ela, estando no Brasil, ela foi morta por seu namorado, que a esquartejou e jogou os seus restos em sacolas num rio, lá na cidade de Goiânia, chamado Rio Meia Ponte. E se fosse, o pescador achou primeiro a cabeça da moça. Então, se fosse um brasileiro, provavelmente a polícia não teria feito grande esforço para achar o resto do corpo, porque há de se convir que se uma pessoa se achou a cabeça de alguém, eu posso decretar que ela está morta, né? Mas a polícia goiana, em conjunto com a polícia do Distrito Federal, drenou as margens do rio até localizar os restos mortais, todos os restos mortais da moça, e então colocaram tudo em uma urna funerária e enviaram para a Grã-Bretanha, uma forma clara de demonstrar que aquele crime não ficaria impune. O moço chamado Mohammed Ali foi preso, foi processado, foi condenado e cumpriu a sua pena no presídio. Me parece que ele morreu num motim, numa briga que teve lá, não me recordo bem. Eu sei que a partir dali o Estado brasileiro mostrou para a Grã-Bretanha que o crime não passou despercebido, o que então há de supor que a indenização por dano moral foi suprida. Você pode ver, inclusive, todas as vezes que um turista é assaltado nas praias do Rio de Janeiro, em outros lugares, é comum que a polícia faça um trabalho bem mais minucioso que ela faria se fosse com um brasileiro. Lembrando também que, em muitos casos, o Estado avisa que não tem qualquer tipo de responsabilidade ou que não pode garantir a sua integridade física em alguns lugares. Eu me lembro que quando eu estive no Egito, a embaixada, o site da embaixada egípcia no Brasil nos pedia para evitar os passeios que envolvessem deserto, porque ali poderia haver um número grande de pessoas, de rebeldes, pretendendo sequestrar estrangeiros. Então nós deixamos de ir a um lugar chamado Abu Simbel, porque tinha um trecho grande de deserto até chegar no local e temíamos estar ali em risco, por isso não fomos, né?